quero chamar então agora o próximo palestrante também, que é o Marcelo Silva. Cadê o Marcelo aqui com a gente? Para continuar esse evento, essa feira maravilhosa, o melhor evento de LGPD para você, né? O mais importante para você aqui do Brasil e fora também, participando, aprendendo. Eu já disse, anota tudo aí para você não esquecer, para você colocar em prática. Tem muita coisa, muita novidade aí, né? Para você no mercado. Cadê o Marcelo? Vamos lá? Olá, Marcelo, tudo bem? Olá, boa tarde. Prazer ter você aqui. Eu vou fazer uma breve apresentação e você continua, tá bom? Marcelo é especialista em gestão de riscos e governança corporativa. Professor, presidente, e você fica à vontade aí para usar o seu tempo, a sua palestra. Você que tem novidade, muita coisa boa. Fica à vontade, Marcelo. Ok, obrigado. Deixa eu compartilhar minha tela já, para a gente já começar. Pronto, a tela está aí. Então, é uma satisfação poder estar aqui, participando desse grupo tão seleto, enfim, bastante impressionado com as ferramentas dos colegas, a qualidade, o nível da discussão que está sendo apresentada aqui. E nós somos a W2Com. A W2Com é uma empresa, uma startup no segmento de governança e gestão. Nós existimos desde 2017, eu e meu sócio Ricardo criamos essa empresa com o objetivo de materializar na forma de software uma metodologia que eu desenvolvi desde 2006, quando eu trabalhava, dava aula no IPT, e também era sócio de uma empresa de treinamento chamada WorldPass, onde a gente foi responsável pelo treinamento de COBIT aqui no Brasil. O começo dos treinamentos de COBIT em larga escala foi nossa empresa, que foi uma protagonista importante, e chegamos a ser responsáveis por 75% dos profissionais certificados COBIT na América Latina até 2008. E nessa oportunidade, a gente aprendeu a enxergar as empresas de um jeito bastante especial. Além de analisar a maturidade, a gente aprendeu a analisar a utilidade e como as coisas têm que funcionar na empresa para poder afetar o valuation da sua organização. E aí a gente começou a criar um modelo que virou um algoritmo, e em 2017, eu e o Ricardo transformamos o algoritmo num sistema, que é o sistema, a plataforma, na verdade, Bravo 360, que é composta pelos produtos que estão aí na tela, né? O Bravo 360, que é o carro-chefe, o MyDPO, que é o objetivo dessa conversa que vamos ter hoje aqui, e o Bravo Inova, que é para empreendedorismo, criado dentro do contexto de universidades, GV e outras universidades, e está aí o produto para o mercado. Também escrevemos um livro, esse livro fala a respeito de LGPD e de como é que você pega a metodologia Bravo e aplica em compliance LGPD. É um livro que a gente lançou ele em dezembro de 2020, e até 2 semanas atrás ele era top 100 no Kindle, e o número 1 em LGPD. Agora ele está na posição 136, mas continua sendo o número 1 dentro do Kindle, né? E aqui ele fala de programa de compliance. Vocês têm aqui o QR do meu LinkedIn, eu fico bastante feliz em poder me conectar com vocês, estão assistindo a gente. Vai lá, a gente faz questão de falar com todo mundo. Né? Então, rapidamente sobre minha carreira, né? Além de COBIT, ITIL, sou especialista também na parte de governança, em segurança da informação também. Tive a oportunidade de trabalhar em empresas grandes, IBM, o grupo TBA na época, e a gente aprendeu a falar a respeito de segurança. Né? Meu sócio, o Ricardo, é um especialista em desenvolvimento, ele é a pessoa responsável por todo o código que está na nossa aplicação, que vocês vão poder ver depois com os acessos que a gente vai liberar para vocês. Mas estamos aqui para falar a respeito de DPIA, a respeito de relatório de impacto e proteção de dados, que é objeto do artigo 38 da LGPD. Essa nossa conversa está organizada em 2 blocos. No primeiro bloco, eu vou falar com vocês a respeito do fundamento teórico. O que a gente tem que olhar nos dados da organização para a gente poder ter um DPIA estruturado? Porque existem várias opções de DPIA no mercado, de vários preços, né? E você, se for pequeno, médio ou grande, precisa ter algum critério para poder julgar a qualidade das entregas dos relatórios. Então não é só ter a ferramenta, mas é saber como usar o dado que vai entrar e vai sair dessa ferramenta. Esse é o objetivo do primeiro módulo. E como nossa palestra é sobre DPIA na prática, a segunda parte, a gente vai olhar como a gente aplica essa parte teórica na prática, usando aqui o MyDPO, que é a ferramenta da W2Com que entrega essa parte de relatório. Tá bom? Então vamos para a primeira parte. Bom, é um mandamento legal o relatório de impacto e proteção de dados. Ele não é obrigatório em todos os casos, mas ele é bastante interessante. Ele fala a respeito não só de risco, né, mas especificamente tipo de dados. Vocês estão vendo aí na tela do parágrafo único do artigo 38. Tipo de dado,
metodologia utilizada para coleta, garantia da segurança, medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação. E ele tem o seu valor, né? Lembra que eu acabei de falar que ele não é obrigatório em todos os casos, mas ele acaba sendo interessante na maioria deles. Por quê? Aqui eu elenquei alguns aspectos relevantes que nos fazem pensar no DPIA de modo estratégico. Primeiro, ele trata de uma questão de competitividade, de reputação e cumprimento de direitos fundamentais. E aqui a gente está falando, não é só de privacidade, estamos falando de negócio. Observe que o segundo aspecto fala de garantia da transparência com vistas ao uso ético, responsável e seguro de dados. Não sei exatamente em que empresa vocês trabalham, mas eu tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu falar do termo ESG. Pois bem, o DPIA está diretamente relacionado a essa questão. Por quê? Porque quando você fala do G, que é a governança, você está falando da gestão da empresa com o objetivo de trazer os melhores resultados. Essa é a questão 1 aqui. Tem a ver com a competitividade do negócio, a reputação e o cumprimento de lei. Quando você fala do ESG do S, que é o social, você fala bastante sobre a questão da transparência. Porque no social, você tem que entender como que a tua organização impacta nas pessoas que estão no teu ecossistema. E não são só clientes e funcionários. Tem a ver com comunidade, tem a ver com pessoas afetadas pelos seus clientes, tem a ver com as pessoas afetadas pelos seus fornecedores e para aquelas pessoas que estão no seu ecossistema de negócio, revendedor, representante, por aí vai. Então, quando você fala de ESG e fala de DPIA, você está falando de coisas que têm muito sincronismo. Ocorre que o DPIA, ele precisa ser construído, o relatório de impacto, antes que os dados sejam comprometidos. E aí que está a nossa primeira curva de rio. Você tem que antecipar os problemas. E quando você entra nessa questão de antecipar, ou seja, construir um universo que vai cercar a informação para você saber ou se preparar daquilo que em algum momento é imponderável, porque ainda não aconteceu, entra essa última questão, que é o tempo e o custo necessário para poder fazer isso. Aí você pensa, dá para fazer um DPIA no Excel? Dá. Dá para fazer um DPIA usando um monte de ferramentinha, estudando bastante? Dá também. Mas é mais prático quando você usa uma ferramenta? É. Porque você precisa levar em consideração o custo. Porque dependendo da forma como você vai fazer, você talvez não tenha o conhecimento necessário para poder organizar e coletar as informações para construir o DPIA. E você vai ter que contar com a mão de obra externa e você precisa colocar na ponta do lápis isso. E como o DPIA ele tem que ocorrer antes do comprometimento dos dados, ele tem a ver com a reputação da empresa, lembra do que a nossa colega falou sobre seguro? O volume de problemas que estamos percebendo hoje no nosso país. Se você associar a isso a necessidade de prever antes desses problemas o que está acontecendo ou pode acontecer, e aí construir seu DPIA, você começa a entender a dinâmica dessa questão de custo. Bom, aqui eu estou apresentando apenas 4 aspectos, mas será que a gente está a pé? Acabei de falar que dá para fazer o DPIA no Excel. Pois bem, muito embora a LGPD seja uma coisa nova, observe aí no slide que a gente está falando de algo que não é tão novo. Esse PIAF Project, ele é um esforço internacional com os Estados Unidos, países da Europa, da Oceania e da Ásia, que se reuniram para criar uma metodologia para falar sobre gestão de riscos e citar o relatório de impacto na privacidade. Essa compreensão de que ele pode ser muito complexo, ele pode ser muito caro, ela já vinha lá atrás. E olha, a gente está falando de algo que ficou pronto lá em 2012, 10 anos atrás. Será que é muito tempo? Acho que não, mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Observa que o objetivo deste framework, desse grande modelo de construção de DPIA, é ajudar as organizações a tomar ações corretivas que sejam adequadas à realidade da organização. Trata-se, portanto, de um processo. E estamos falando, sim, de privacidade by design, by default, né? Estamos falando dessas coisas. Estamos falando, sobretudo, de enxergar os riscos, de analisar essas coisas, como elas são, onde elas estão. E, nesse sentido, o pessoal do PIAF construiu aqui um escopo para você poder quantificar e qualificar os riscos, baseado em 5 elementos. É claro que lembra que eu falei que foi um esforço internacional. Cada país, no final, acabou fazendo um ajuste, mas fazendo um corte horizontal, são essas 5 grandes questões ou disciplinas da gestão de risco que vão entrar no cálculo para você poder construir a sua própria matriz de ameaça, vulnerabilidade, impacto e assim por diante. Então, quais são? Primeiro,
quantidade de informações pessoais tratadas. De que volume de dados estamos falando? Isso é importante porque tem a ver com, lembra da reputação da empresa, né? O alcance do risco. Então, é diretamente proporcional a isso. Depois, que tipo de informação a gente tem? Será que é só nome e e-mail, que é o login de um sistema? Ou a gente está falando de algo mais complexo, como na área de saúde? A gente viu de manhã que a área de saúde é repleta de informações. Uma única unidade de saúde pode ter milhões de registros ali. A terceira questão que você vai observar na hora de construir o seu DPIA é se você está levando em consideração a complexidade do conjunto de dados. E quando a gente fala de complexidade de conjunto de dados, não é só a questão do tipo de dado ou volume de dado. É como esse dado é obtido, quais são os sistemas que estão envolvidos com ele, quais são o número de atores envolvidos, e aí pula para o quarto, que é a interação. Quantas empresas estão no ecossistema deste tratamento de dados? E olha, às vezes para um perfil, para um grande procedimento corporativo, você tem várias atividades. Cada atividade com um contrato de um operador que tem suboperadores em 2, 3, 4 camadas. Esse é outro fator importante, vai determinar como você vai enxergar o risco. E, por fim, o impacto público do projeto. Né? Até que ponto, para as pessoas de modo geral, né, vai ser importante esse tratamento? São questões difíceis de se responder. Mas o PIAF ele ajuda a discutir essas questões e ele entrega o que ele promete, né? Que é um modelo para te ajudar a pensar essas questões. Então, você quer construir um relatório de risco que seja competente? Está aqui um caminho. Né, para você poder entender e fazer o seu. Mas lembra que eu falei de esse sujeito aqui que ele tem 10 anos, né? Será que é novidade esse assunto para nós só de 10 anos para cá? Não. Na verdade, o PIAF não inventou a roda. Ele só aplicou ela para a privacidade. Né? E a roda a gente nem pode dizer que ela nasceu em 92 com o COSO. Mas foi quando ela ficou mais popular e ela passou a ser utilizada, primeiro no segmento, no mercado de modo geral, para análise de relatórios financeiros, e depois acabou pegando outras áreas. Lembrando que um pouco antes disso, a gente teve no mundo um movimento de qualidade que também falava de riscos, na ISO 9000. Mas o COSO, que é o nosso objeto aqui, ele, quando a gente fala de aplicação dentro do contexto de negócio, escritório, fora do contexto fabril, ele realmente ele oferece um marco divisor. Estamos falando de 92, hein? Bom, então o que o COSO, né, no documento Internal Control, do que ele fala? Né? Ele fala, sobretudo, de conscientização quando você fala sobre riscos. Então, quando você está lá montando o seu DPIA, você precisa levar em conta até que grau as pessoas compreendem essas questões, porque esse vai ser um fator decisivo importante. O COSO também ajuda a gente a entender que o risco ele tem um ciclo de vida, ele não é uma coisa estanque. Ele tem uma curva de evolução que você precisa considerar. E, aliás, de manhã, o professor David estava falando da correlação disso tudo com a ITIL. E é verdade, né? ITIL, ISO 20000, essa turma toda ajuda a gente a entender o ciclo de vida de um serviço, quais são os componentes, e a gente aplica isso a risco. Isso tem, de alguma forma, ser retratado no DPIA. Por quê? Porque dentro do contexto do risco, lembra? Risco a gente está fazendo antes do fato ocorrer, né? Então a gente está pensando em algo que pode acontecer lá na frente, só que nós temos que ter com clareza que tipo de dano material ele vai produzir. Então, em algum momento, esse exercício de futurologia ele tem que se misturar com coisas reais, coisas que a gente vai sentir, para a gente poder qualificar e quantificar isso. Em relação a riscos que foram consumidos, ou seja, aconteceram, ou pode acontecer, a estratégia que o documento Controle Interno do COSO recomenda é que existam políticas e procedimentos. Daí a necessidade de, no esforço de implementação, a gente ter essa parte documentada. Porque se você depender de reações tácitas, ou seja, o sujeito faz porque ele aprendeu a fazer, não porque ele entendeu e consegue recorrer a um documento para poder ver como melhorar o trabalho dele, então se você tem esse tipo de reação tácita, você corre um sério risco da sua atividade, da qualidade da tua gestão de risco ser igual àquela qualidade de serrote. Já ouviram falar? Aquela que ela cresce um pouco, aí muda alguém, muda um sistema, alguma coisa, a qualidade cai. Aí ela cresce outro pouco, depois cai. Cresce outro pouco, depois cai. Este é o contexto onde você não observa o risco associado a políticas e procedimentos. De modo que quando você fala em mitigação de risco, o documento do COSO recomenda, você precisa documentar as coisas muito bem. Né? E aí não é um esforço que o sistema vai fazer, isso você vai ter que fazer. Bom, mas como a gente faz para fatiar as coisas dentro da organização e enxergar o que o PIAF, o COSO e que todos os nossos colegas aqui muito bem apresentaram em suas ferramentas? O COBIT
né, que é derivado do COSO, ele apresenta para nós, num estudo sobre informação, e aqui não é invenção dele, né, o COPT5 só traz isso à luz, ele fala que a informação é organizada em camadas. Então, seus riscos, que tem que aparecer de alguma forma no seu DPIA, é importante que ele reflita essas camadas que estão aqui, são 6 camadas. Então, vamos tentar entender mais ou menos o que é. Se a gente quiser, se vocês quiserem, a gente pode até estressar um pouco mais esse assunto, só chama a gente no particular, a gente pode conversar mais a respeito disso em algum treinamento. Mas, direto ao ponto, um risco, ele tem que estar associado a algum contrato? Sim, porque é informação publicada no contexto social mundial. É onde ela é socialmente construída. Contrato, proposta, documentos internos, né, que são aqueles contratos entre departamentos. Então, o risco tem que apontar para essas coisas também, porque ali existe um conjunto de ativos que tem que ser considerados. Mas eu não posso esquecer do outro lado de onde está a informação, que é no mundo físico. Eu preciso relacionar o risco com algum servidor, algum disco, alguma rede, sinais elétricos, declara o manual. E nesse meio tempo, veja, o meio termo, eu tenho interface de usuário, eu tenho idioma utilizado, eu tenho a natureza da informação, que é a camada semântica. Eu tenho dados associados a como essa informação é entregue, que é anonimizado, não anonimizado, onde ela tem valor, não tem valor, se é só para login, se não é para login, se a pessoa tem mais dados, se é dado sensível, tudo mais, que é a camada pragmática dela. Então, quando você vai construir um relatório de risco, você precisa estar com essa colinha do teu lado. Pensando, ok, vou fazer essa análise de risco, mas a análise de risco, ela está remetendo a qual camada da informação? Porque o universo de riscos, lembra que eu falei que risco é em ciclo, né? Tem um ciclo de vida. Dentro do ciclo de vida do risco, o risco é materializado em todas essas camadas. E existem camadas que são organizadas de forma hierárquica. Às vezes, você vai perceber um risco na sua camada física, lá no teu sistema da informação. E ela vai ter repercussão em outras camadas da informação, mas é uma organização em cascata. Se você matar a raiz, você elimina as outras automaticamente. E aí aquele negócio de Pareto. Né? Onde é que você vai concentrar a sua força? No global ou no mais importante? Então, essa é a proposta de eu trazer esse material das camadas de informação para vocês. Lembra, nossa palestra é construir um relatório de risco na prática. Então, na prática, a gente não considera tudo. A gente tem que ter um esforço para ver o que é realmente importante e se concentrar nisso. Senão a gente vai fazer um mapa de riscos com 300, 400 riscos, super fácil de fazer se a empresa for de médio para grande porte, mas vai ficar uma leitura cansativa, de pouco valor para a área de negócio. E lembra, a gente está batendo lá em governança, lembra do ESG? Um dos objetivos do EPIA é proteger o negócio. Então você tem que ser objetivo nessa narrativa. E aí, né, para a gente poder falar disso, a gente tem aqui uma série de informações, são 18 informações que vão traduzir tanto o COSO quanto o PIAF numa realidade tangível para nós, para a gente poder ter um mapa de riscos. Então, tá aqui essas informações, você tem um QR Code aqui para acessar o MyDPO, e é nesse MyDPO que a gente vai ir agora. Então, vou trazer aqui para a tela ele para nós. E vou mostrar como ver na prática, aplicar na prática isso que a gente entendeu, que é o material fundo teórico. Claro que eu não fui extensivo, né? Estamos falando aqui há 20 minutos, então é o que dá para caber nesse espaço, mas para a gente poder ter uma ideia de onde saem os campos que estão aqui e que a gente recomenda que os clientes observem. Então, o MindPO faz parte da plataforma Bravo, ele trata aqui de 4 informações que vão convergir no risco. Primeiro, grau de engajamento das pessoas. Lembra que o COSO, ele fala que você precisa garantir, né, uma das disciplinas da gestão de risco é conscientização. Esse dashboard aqui, ele apresenta para nós como funciona essa conscientização e o que está acontecendo na organização. Então, aqui é apresentado para o usuário o contexto dos mandamentos da lei, organizado em 22 cenários, e você tem aqui como as pessoas reagem a cada um destes cenários do cumprimento da lei, e tem toda uma lógica associada aqui que o tempo não permite entrar no detalhe. Mas a ferramenta vai ficar disponível para vocês poderem navegar e entender depois. Daí eu tenho aqui uma área de contratos. Nesta área de contratos, eu vou elencar o que é essencial, que pode gerar um risco. Então aqui tem o banco de cláusulas,
eu tenho aspectos de controle deste contrato que são importantes serem observados para não gerar um risco. E eu tenho a repercussão disso tudo na forma de atividades, que é o que está no roupa. Eu vou ir direto para de riscos, tá, pessoal? Né, para a gente poder se concentrar no objetivo desta palestra aqui, que é o risco. Então, aqui eu tenho o dashboard dos riscos, e vamos ver aqui como é que a gente materializa aqueles 18 campos que eu falei, ou 18 questões de gestão de risco, para a gente poder cumprir aquela recomendação, tanto do COSO quanto do PIAF. Então, o primeiro campo que você está vendo aqui é a necessidade de você ter um cenário de risco desenvolvido. E aqui está aquele tal exercício da futurologia, que nós trabalhamos com o risco, né? Às vezes a gente gosta muito, às vezes a gente detesta muito isso daqui, porque daqui, dessa raiz, sai um monte de informação e a gente tem todo aquele trabalho de filtro para gerar o Pareto. Mas nesse cenário, você vai considerar em que contexto você quer proteger a empresa. Depois você tem que descrever quantas atividades de tratamento tem a ver com isso. Essa aqui é uma informação importante. Por meio de um processo de negócio, por exemplo, contratação, eu tenho várias atividades que podem estar associadas a risco. Essas atividades podem não ser ligadas umas às outras. Eu preciso saber esse tipo de coisa e trazer essa informação à luz. Eu tenho que colocar isso aqui. Por quê? Porque depois eu tenho um campo para descrever qual que é o risco inerente associado a este cenário / atividades. Depois disso, é importante destacar quais são as bases legais associadas a essa questão do risco. Isso aqui é uma informação importante para a gente poder dar suporte à área jurídica no trabalho deles. De que base legal a gente está falando, né, em relação a este conjunto de cenário, / atividade, / risco inerente. E aí vai um dos pulos gatos aqui da ferramenta, que é baseado no artigo 2 da LGPD, que fala dos fundamentos da lei, que é o corte horizontal que a gente dá no arcabouço legal aqui do nosso país. Então, às vezes a gente está falando de privacidade, porque o assunto é LGPD, mas no corte horizontal, você tem corte com Código Penal, com Código Civil, com CLT, com Marco Civil, ou algum outro regulamento. Em saúde, por exemplo, tem uma série de regulamentos que o Ministério da Saúde gera e que precisam ser observados, ou mandamentos auxiliares dos Conselhos Federais de Medicina, e o mesmo vale para a contabilidade também. Então, quando você está tratando de um risco inerente associado a um cenário, associado a uma atividade, um processo de negócio, / base legal, de que corte horizontal a gente está falando? É defesa do consumidor? É liberdade de comunicação? É liberdade de informação? Ou é essencialmente uma questão de privacidade? E aí, lembra aquele negócio que eu falei da cascata? Né? Que um risco ele está numa camada, ele repercute numa camada seguinte, numa seguinte, às vezes pega 6 camadas, ou 2 ou 3. A gente vai descrever isso aqui nesse campo causa-raiz. Mas como assim causa-raiz? Bom, os profissionais da área de tecnologia, que conhecem ITIL e COBIT, talvez esse seja um termo bastante simples de ser entendido. Mas para quem não tem esse tipo de prática, às vezes é confuso dizer o que é causa-raiz de um risco. Né? A causa-raiz, para ser identificada, ela precisa percorrer todas aquelas camadas da informação. E você precisa entender exatamente de que ativo ou de que pessoa na organização remete ou está vinculado a essa causa-raiz. E aqui o MyGPO, como eu disse, ele está baseado numa plataforma. Né? No Bravo 360, né, que é a plataforma maior onde a gente agrega tudo, a gente tem aqui uma série de relatórios que vão determinar o grau de resiliência da organização. E com essa ferramenta é possível identificar a causa-raiz dos riscos. Por exemplo, né, eu tenho aqui um modelo de avaliação de uma estrutura de TI. E estou falando do ponto de vista de governança, tá? Então tem esses gráficos todos aqui, que eu não vou entrar no mérito de explicar o que eles são, mas tem um que é importante a gente poder ver, né? Que ele fala a respeito da natureza do impacto dos controles deficientes. Porque esta ferramenta aqui na tela, esta função, analisa todos os controles da organização. E aqui eu estou pensando em tecnologia como base para eu poder entregar o serviço de privacidade. E aqui à esquerda, ele está me dizendo quantos desses controles que a área de tecnologia tem não estão adequados, ou são insuficientes, ou são inadequados, ou não tem controle. E à direita, eu digo desses que estão ruins, que tipo de impacto eles têm na capacidade da empresa de cumprir a LGPD na primeira camada, e às vezes na camada de interface também. Então observa que nesse modelo aqui, 44% dos controles não tem impacto na LGPD, mas 30% tem alto impacto na capacidade da empresa cumprir a LGPD. Então está claro que é importante a gente compreender qual é a causa raiz, por conta justamente do que eu já falei, né? Daquele efeito cascata, que quando você resolve a base, você também consegue resolver tudo que vem depois dela.
Portanto, faz muito mais sentido, é muito mais pragmático e também econômico trabalhar dessa forma. Mas vamos voltar no MyDPO, aqui nos menus. Então, depois que a gente viu qual é a causa raiz, a gente entendeu também qual que é o fundamento legal lá do artigo 2, é importante também contextualizar bem essa informação, porque lembra, né? Este relatório aqui, ele tem um público bastante específico. Ou é uma autoridade judiciária, ou é alguém com quem você está resolvendo um litígio qualquer que você se envolveu e precisa demonstrar sua transparência e a sua capacidade de compreender o que está acontecendo e fazer alguma coisa. Então, os outros campos que nós vamos ver fazem parte da boa prática, preconizada pelo que a gente já descreveu, que nos ajuda a poder localizar a informação de jeito correto quando a gente for falar de risco. De modo que um campo que é bastante importante também é em que momento do tratamento de dados está ocorrendo essa falha. E veja que aqui a gente aponta 5 situações em que a gente descreve isso daqui, esse tratamento de dados. Mas é claro que tratamento de dados não se restringe a estes 5 momentos, mas eles são importantes para esse nosso relatório, a gente poder descrever, entre outras coisas, impacto, mitigação e o papel das pessoas envolvidas. E daí, seguindo a linha da raiz da ISO 27000, nós precisamos declarar como que a empresa é impactada nesses 3 pilares: confidencialidade, disponibilidade e integridade. Daí o sistema vai dar como que a operação está impactada. Como nós estamos falando de um risco potencial, se a gente chegou a identificar ele, é porque o mecanismo de controle que a gente utiliza também precisa ser qualificado. E nesse caso, se a gente está descrevendo um risco, ou o controle é inadequado, ou ele é insuficiente, ou ele é inexistente. Isso daqui também é uma informação importante que vai impactar na hora que você for montar o teu plano de recuperação, porque você vai declarar se você tem em cima do que trabalhar, alguma coisa que você já tem um conhecimento prévio, às vezes até uma ferramenta, ou quando você não tem nada para poder fazer, né? A gente também trabalha com 2 informações que é um consenso em todos os especialistas de risco e toda a documentação, que a gente fala a respeito de ameaça e vulnerabilidade. Qual é o grau de fragilidade da minha estrutura, do meu processo, dos recursos que eu tenho, e qual o grau de interesse ou qual que é a onda em que o mercado está se posicionando, em que eu posso simplesmente ser atropelado, né? Existe uma série de definições de ameaça, mas nesse contexto de privacidade, a gente tem que definir uma para a gente poder seguir. E onde que você vai definir isso? Na sua documentação. O que é ameaça para um processo? É o interesse de algum atacante que você está medindo de uma forma objetiva? E aqui a gente coloca só alto, médio e baixo para qualificar. Será que a ameaça é um movimento que você percebe por conta de uma onda de ataque cyber? Para quem não é de TI, talvez não saibam que existe uma série de relatórios que são atualizados às vezes diariamente quanto ao perfil de ataques cibernéticos que estão ocorrendo. À medida que a gente percebe uma onda de ataque significativa para o nosso lado, né, a gente vai refletir isso na forma das ameaças potenciais em relação a esse risco. Por isso que é importante aquele estudo de causa raiz. Porque quando a gente fala desse cenário mundial dos criminosos de modo geral, o viés de ataque está sempre caminhando por ali. Engenharia social, é claro que tem também, mas quando você está com uma estrutura de base bem amarrada, né, o seu grau de sensibilidade à ameaça também diminui. Outra coisa importante a ser pontuada é se esse risco ele já foi consumado ou não. E aí tem aquela palavra de cautela. Teve algumas ocasiões que a gente acompanhou esse tipo de trabalho, de análise de risco, e as organizações decidiram, diante de um risco consumado, não o declarar, com medo de evidenciar uma fraqueza material muito grande para o mercado, porque tem que falar para os titulares também, né? E também não declarou nada, nem para a autoridade policial, nem para a NPD. Né? A gente julgou aquilo lá bastante equivocado por parte dos diretores daquela organização, e era uma empresa grande. Mas o fato é que tratou-se de uma decisão de negócio, né? E o diretor da área de negócios, a pessoa responsável pela empresa, ele está no direito de tomar uma decisão dessa. Mas aí a gente tem que ir para o sentido desse relatório. O relatório, em si, ele é uma demonstração de transparência, né? De que houve um fato, esse fato ele tem um impacto, descrever qual é esse impacto, às vezes o impacto nem é tão grande, mas precisa ser descrito. Mas o importante é você declarar como você vai contornar essa situação, ou como você vai resolver ela. Então essa daqui é uma informação importante, né? E aí, essa decisão que descrevi, que a diretoria preferiu não falar nada, né, foi bastante pensada. E eles tomaram a melhor decisão para o negócio deles, mas é complicado, é bastante complicado. Bom, continuando nesse sentido de transparência, a gente tem que declarar também como que o negócio está sendo afetado, que tipo de procedimento de negócio é afetado, uma área de negócio, todo um departamento, enfim. Isso tem que ser claro, porque quem vai ler esse documento, pensa que é um juiz, ele tem que entender exatamente o viés da reclamação desse titular que está protestando, e ele tem que entender também da estrutura da sua organização. E aqui é importante para você poder descrever isso, não é fazer redação, mas deixar claro. E também para um perito, ou para um auditor que está fazendo uma investigação, que tipo de evidência existe de que o risco existe ou eventualmente de que ele foi mitigado, né? Onde que está a materialidade para isso?
E depois de falar qual que é a materialidade, você tem que qualificar ela do ponto de vista de completitude ou de algum critério para o teste dela. Eu vou dar um exemplo. Você declara que um determinado risco ele não foi consumado, esse é um risco que existe, ele vai ser resolvido, tem os campos de mitigação aqui, e como é que você sabe que esse risco ele vai ser resolvido? E você olha para dizer o risco existe ou o risco não existe? É o que a gente chama aqui na ferramenta de critério para testes e amostras. Esses 3 campos, procedimento relacionado, lista de evidências e critério para testes e amostras, são entregues especificamente para os auditores. Aquelas pessoas que vão fazer uma investigação e trazer aí uma leitura mais alto nível para uma autoridade que está inquirindo a respeito disso daqui, do ponto de vista bem objetivo. O que você olha, como você comprova, em que período de testes você vai aguardar que uma amostra seja consumada, para você poder entender que aquilo está funcionando. Essa aqui é a prática internacional para exame de causas que são bastante complicadas, né? Esse tipo de procedimento, por exemplo, é adotado em alguns casos de falhas de processos que possam impactar na paralisação das ações da empresa na Bolsa de Nova York. É nesta linha de raciocínio que funciona. Então, a defesa tem que ser bem construída, a orientação dos auditores tem que ser bem feita, para que a argumentação não tenha falhas. Essa é a ideia desse conjunto de campos. E partindo finalmente, né, tem aqui um último campo, que é o requerimento básico para a mitigação. O que é isso? Onde você descreve o processo de solução. Você falou quais são as evidências, como é que você testa, quais são os procedimentos. Aqui você descreve a solução, mesmo que você ainda não tenha resolvido ela. Mas é importante você entender o que precisa ser feito. Ou seja, não sei se vocês se recordam, mas lá atrás eu falei, quando a gente fala de relatório de risco, existe às vezes uma questão de custo que tem empresa que sente muita dificuldade em fazer, porque você precisa realmente conhecer de tecnologia e de aspectos jurídicos, dependendo da camada da informação em que o risco está se materializando, para poder descrever como é a solução. Não vale dizer, eu vou ver no futuro. Né? Você tem que realmente ter controle das coisas. E às vezes o profissional que te dá essa informação não é tão barato. Né? Mas a ideia é que com a prática e com o suporte que você tem, pelo menos a W2 oferece esse tipo de suporte, você consegue resolver isso de um jeito bastante equilibrado financeiramente. Né? Nós temos uma tendência para trabalhar com empresas pequenas também, oferecendo soluções à altura da necessidade do empresário de pequeno porte para ele ter alguma coisa de primeira linha, mesmo sendo uma empresa pequena. E, né, no finalmente, você tem que falar, né? Tem dinheiro envolvido nisso? Este dinheiro, ele está previsto para começar a ser gasto em que momento, né? Em quanto tempo vai durar ou qual é o período que vai demorar, né? Ou que vai abranger esse projeto? Tudo isso faz parte desse estudo associado ao requerimento básico de mitigação, né? Você, inclusive, pode dizer se a coisa está funcionando já ou não, né? Se o risco está ativo, se o risco está em tratamento, ou se você, eventualmente, transferiu ele através de um seguro, por exemplo, né? E aí você pode até declarar que o risco está mitigado. Bom, pessoal, essas são algumas informações que você vai construir a respeito do risco. Tem mais detalhes que a gente poderia abordar, mas não é o objetivo da palestra de hoje, ok? Vamos dar uma olhada lá nas camadas da informação para a gente poder recapitular alguns pontos importantes? Então, veja, quando a gente está falando de risco, o risco está associado à informação. E a informação, por definição, ela pode ser declarada como organizada em 6 camadas. Quando você está identificando o risco, é importante você declarar em que camada esse risco ele tá polarizado para você poder oferecer a saída adequada. Quando um risco está muito orientado à camada pragmática e à camada social, talvez alguma coisa exista nas camadas inferiores que não está sendo observado. Então, se você está olhando um risco qualquer, né, e nessa declaração de risco, você percebe claramente, né, que existe ausência de algum tipo de referência à informação no mundo físico, no empírico, no sintático, talvez exista alguma coisa faltando no seu relatório. Né? Esta é uma forma de você fazer uma leitura para poder se organizar. Quero dizer de jeito bastante simples. Se não houve preparação da estrutura de tecnologia, e eu não estou falando de grandes estruturas, até para uma empresa de pequeno porte existe um investimento mínimo necessário, né? Não adianta ficar caçando risco só na camada pragmática social. É mais ou menos enxugar gelo nesse caso. E aí, diante de um problema de fato, você talvez esteja desarmado. Esse é o sentido da gente refletir a respeito dessas camadas e poder entender, né, como a gente vai polarizar o nosso relatório, ou melhor, organizar os dados do nosso relatório, para que esta ferramenta possa funcionar do jeito adequado, e nós esperamos que ela funcione. Vocês viram como que os dados são organizados, né? Quer ver mais? Está aqui o code para você ou pedir uma demonstração, está aqui à direita, ou entrar lá na página do MyDPO para poder ver ele e ter acesso a 7 dias da ferramenta. E se quiser ler o nosso livro, está aqui o code também, você pode pegar, e ele vai estar livre para quem acessar o code hoje e amanhã. A leitura é gratuita, é só entrar nesse link, entra no Amazon e baixa ele para você poder ler. Né? E aí, chama a gente no LinkedIn ou no @W2Phone no Instagram, vai ser um prazer poder conversar com todo mundo.
Ok. Obrigado, querido. Obrigado por mais uma vez você conosco aqui, trazendo essas informações tão importantes, né? Ferramentas, isso aí é tudo que a gente precisa para trabalhar melhor, com mais novidade, mais informações, atualizando o nosso pessoal aqui. Muito obrigada, Marcelo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e um excelente evento para todo mundo.